Perguntei ao irmão Wesley se eu poderia compartilhar esses 9 versículos de Salmo 137, bem rápido, para a gente continuar adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esses 9 versículos, eles relatam o exílio do povo de Deus. Agora eles se encontram presos, exilados na Babilônia. E o interessante é que esse acontecimento foi por causa do pecado deles, por causa de não ouvir a voz de Deus. E o texto fala que eles estão assentados à beira do rio da Babilônia, e eles estão ali murmurando, eles estão ali dizendo palavras de tristeza, de murmuração, porque eles foram assolados. O inimigo do povo de Deus, ele veio e ele tomou toda Jerusalém e os levou cativo no exílio babilônico. O interessante é que esse povo, eles estavam ali lembrando da onde eles moravam, do que eles faziam, do que eles viviam, de como eles eram, de onde eles deveriam realmente estar. Mas uma coisa me chama muita atenção nesse texto, é que a Bíblia diz que eles estão assentados à beira do rio, eles estão assentados à sombra, e eles estão com as suas harpas penduradas. Isso me chama muita atenção, porque se enquadra no contexto que muitas vezes nós vivemos. Nós passamos por situações no decorrer da nossa vida, e essas situações, elas tentam nos levar a um exílio, uma prisão. E existem muitas pessoas hoje que estão vivendo, estão andando, estão comendo, estão trabalhando, estão conversando, estão mesmo às vezes dentro da igreja, estão em família, estão presentes, mas a mente, ou o problema, ou a situação, ou o trauma, ou a experiência, ou algo que aconteceu de ruim, ou uma crise, seja o problema que for, essa pessoa vivencia muitos anos depois disso ter acontecido. E por causa desse acontecimento, por causa desse fato, essa pessoa vive num exílio, e ela acaba pegando a arca de adoração que Deus deu para ela, um instrumento. A arca era um instrumento muito usado para atrair a glória de Deus. A arca era um instrumento muito usado também pelo rei Davi, afastava até as coisas ruins do rei Saul. A arca era um instrumento onde Deus manifestava a glória dele através do povo. E nós vemos aqui um povo agora com a arca pendurada, um povo murmurando, um povo blasfemando, um povo com lembranças ruins, um povo totalmente exilado, fora do lugar onde eles deveriam estar. E nós vemos hoje muitas vezes as pessoas assim. Existem pessoas que passaram por situações há muitos anos, há muito tempo, e todo minuto ela pensa, ela vive, ela reflete aquilo. E aquilo ali gera um bloqueio na vida dela, ao ponto de ela pegar a harpa de adoração que ela tem e pendurar, e deixar de adorar a Deus, e se assentar, e começar a murmurar, e começar a lembrar, e começar a pensar: ah, mas já passou o ano, já está terminando fevereiro, era para mim estar lá, era para mim ter feito isso, era para mim ter conquistado aquilo, era para eu ter comprado aquilo, era para eu estar sendo isso. E muitas vezes nós vemos que nós vivemos dentro de um exílio, sendo que o livro de Gálatas, a carta à igreja de Gálatas, Paulo fala que foi para a liberdade, para viver a liberdade que Cristo nos chamou. E muitas vezes nós estamos aqui livres, libertos, curados, restaurados, mas nós estamos vivendo um exílio dentro da nossa mente. Quantas pessoas estão aí vivendo esse martírio, esse exílio, esse problema, sendo que Cristo nos libertou, e a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. E hoje, quando eu estava adorando ali, a minha irmã, ela veio falar um pouquinho sobre novo, e Deus tem falado muito sobre o novo com ela. Deus também tem ministrado muito no meu coração sobre viver esse novo,
sobre viver esse renovo. Quando nós falamos sobre a adoração é vida, e nós cantamos aquilo que nós vivemos. E nós vemos aqui um povo que eles estavam totalmente sentados à beira do rio, com más lembranças, com as harpas penduradas. Mas o interessante é que Deus, Ele queria mudar aquele quadro, assim como Ele quer mudar o quadro da nossa vida também. E uma coisa muito interessante é que quando nós lançamos palavras de desânimos, quando nós sentamos com pessoas apáticas, com pessoas que não têm uma visão do reino, porque a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luminoso, e que há poder nas nossas palavras, que nós podemos andar em fé e não por vista. Mas o interessante é que nós vemos aqui um povo assentado na beira de um rio, debaixo de uma árvore, blasfemando, lembrando do passado, lançando palavra de maldição aos inimigos que os fizeram mal, desejando morte, desejando ódio e tantas outras coisas. Mas eu quero finalizar essa palavra dizendo que nós precisamos viver o novo de Deus. Nós precisamos voltar à nossa essência. Nós não podemos deixar a nossa harpa pendurada. Nós precisamos a todos os dias adorar a Deus na nossa essência, na nossa vida, porque a adoração ela traz a glória de Deus. E quando nós atraímos a glória de Deus, nós voltamos para o original, para aquilo que Deus nos fez. Deus nos fez para o louvor da sua glória. E é para isso que nós estamos aqui hoje neste lugar. Muitas pessoas passam por situações e elas morrem naquela situação, e elas não vivem o renovo do Senhor, elas não creem que Deus pode fazer algo novo. Mas o interessante é que o Senhor nos trouxe aqui hoje, nessa noite, para tomar posse desse novo, para tomar posse desse renovo. Amém. Essas pessoas, por mais que elas estavam ali presas na Babilônia, elas lembravam que elas adoravam a Deus, que elas serviam a Deus, que elas tinham uma terra e tantas outras coisas. Mas ainda mesmo nessa situação totalmente desfavorável, eu ainda vejo a mão de Deus, porque a Bíblia diz que eles estavam assentados à beira de um rio, nas margens de um rio, e o rio é um lugar fértil, e eles estavam assentados embaixo de um salgueiro, que é uma árvore. E por mais que seja difícil a situação da nossa vida, por mais que nós não cremos e não vemos o que Deus está fazendo, muitas vezes, ou todos os dias, há o rio na nossa frente, e esse rio é Jesus, e nós estamos assentados abaixo da sombra do salgueiro, e essa sombra é a sombra do Onipotente, que nos guarda e nos livra de todos os males. Nós não podemos deixar a nossa harpa pendurada. Nós precisamos escolher viver uma vida de adoração, nós precisamos escolher viver o novo. Nós precisamos escolher abrir mão das coisas que nos paralisam, das coisas que nos impedem de dar um passo. Essa semana o apóstolo Edu ele postou uma frase e eu achei muito interessante, porque quando a gente dá um passo para frente, automaticamente algumas coisas ficam para trás. Mas quando nós decidimos pisar no mar, o Senhor ele abre o mar na nossa frente. E Ele nos dá uma nova direção, Ele nos dá um novo caminho. E eu queria deixar essa palavra no teu coração, que hoje é o tempo de nós vivermos o novo de Deus. Hoje é o tempo da gente sair de todo o exílio, de todo o bloqueio, de tudo aquilo que nos trava. Hoje é o tempo da gente pegar a nossa harpa, afinar a nossa harpa, bem afinada, e continuar cantando o louvor da adoração ao Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor declara: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E eu e você, nós estamos aqui para adorar o Senhor, nós estamos aqui para louvar o Senhor. E a nossa harpa não pode ficar pendurada, porque nós somos verdadeiros adoradores do Senhor. E se Ele tem promessas para as nossas vidas, Ele há de cumprir, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus declara que há um rio cujas águas e as correntes fluem do trono de Deus.
E esse rio, ele está passando por este lugar nas nossas vidas. A palavra do Senhor declara que a sombra do Onipotente, nós descansamos nela. Seja qual for a situação da nossa vida, nós temos um Deus que cuida de nós, e nós vamos descansar nele. Nós lançaremos todas as nossas ansiedades, porque ele é quem cuida de nós. Eu te convido a adorar esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores, que tem uma grande obra para a nossa vida. E hoje é uma das primeiras de muitas que nós faremos juntos para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus eu te convido a levantar um clamor no teu lugar. Eu te convido a se pôr na presença do Senhor como nunca antes. Eu te convido a se levantar como um adorador com a tua harpa na mão e glorificar o nome desse Deus. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair.